Olá, sejam bem-vindos! Que bom poder entrar na sua casa e você poder também entrar na minha casa. E para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, professora há mais de 30 anos, sou orientadora familiar, orientadora escolar, educadora socioemocional e de quebra mãe, tia, madrinha, né, como eu costumo dizer. E a nossa reunião, e eu vou esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa reunião de hoje. Eu costumo dizer reunião, né, porque é muito gostoso a gente se unir, se reunir, né, dessa forma para a gente estar conversando sobre quem? Sobre quem? Sobre tudo que nós temos mais importante nesse mundo, que são os nossos filhos, né? E a gente sempre ouve, né, essa frase que eu vou falar para vocês aqui. Por que meu filho não gosta de estudar? Né? Muitas mães me perguntam, mas por que ele não gosta de estudar? Meu Deus do céu, o que eu faço? Bom, a gente sabe que o conhecimento é a nossa arma mais poderosa, né? E que estudar exige esforço, exige motivação, segurança. Isso não resta dúvida, a gente sabe disso tudo, né? Mas nós sabemos que estudar é o caminho, né, para que possamos evoluir mais em conhecimento ou em lazer, inclusive em autoconhecimento, né? Mas agora, o que fazer quando o filho não quer estudar? Quando os nossos filhos não querem saber nem de pensar em estudar? Alguma vez já passou pela sua cabeça que isso tudo pode ser só falta de motivação? Verdade, pessoal. Às vezes pode ser falta de motivação. Quando a criança não tem motivos para estudar, automaticamente ela terá o desinteresse pelos estudos. Você falar para o seu filho que ele precisa estudar para passar de ano, por exemplo, que a gente costuma dizer, que ele precisa estudar para ser alguém na vida. Ok, a gente também fala muito isso. Para ganhar muito dinheiro, para comprar sua casa. Pessoal, isso não será motivo suficiente para que seu filho goste de estudar, tá? Não são motivos que eu possa dizer que vai levá-lo para cima e vai fazê-lo ter vontade de estudar, né? E vocês querem saber por que isso não é um motivo? Porque esses resultados, passar de ano, requer um ano. Alguém na vida, ele precisa estudar muito. Ganhar muito dinheiro, ele precisa fazer faculdades, né? Ter um emprego bom. Isso vai demorar muito para ele. São objetivos distantes, né? E são apenas meios, né? São meios, quer dizer, se eu estudar eu vou ter vou ter meios de ganhar dinheiro, vou ter meios de passar de ano, né? E não são realmente o produto final. Por isso, o que a gente tem que fazer? Nós pais também, os professores, a gente precisa ajudar as nossas crianças a refletir para quê e por que elas estudam. Para que ela estuda? Por que ela estuda? Precisamos ajudá-los a pensarem de forma mais completa, ou seja, em motivos que ajudem realmente se realizar como pessoas e se desenvolver de forma brilhante, né? Tranquila. Olha só, as nossas crianças, elas precisam começar a entender que é através do hábito de estudar que eles desenvolvem as suas capacidades intelectuais, né? E de tomada de decisões assertivas, né? Em suas capacidades socioemocionais também, né? Ordem, responsabilidade, autoestima, superação. Isso tudo através do hábito de estudar. Ela vai ter tudo isso. Bom, enfim, a gente sabe que pode ser apenas motivação. E como a gente pode motivar os nossos pequenos a gostar de estudar? Como que a gente motiva os nossos filhos a gostar de estudar? Como que eu faço isso? Então a gente está aqui hoje para realmente encontrar esse caminho. Na verdade, encontrar esse caminho para a gente começar a colocar no nosso baú de mães, de pais, de cuidadores e começar a trabalhar isso com eles. Primeira coisa,
Precisamos que eles tenham horários fixos para os estudos. Eu costumo dizer que a criança precisa ter horários para estudar, como tem horário para a escola. Ela precisa ter horário para suas tarefas, para os seus estudos. Então, estabelecer com o seu filho um horário fixo e constante, por exemplo, de 10, 20, 30 minutos de estudo por dia, é uma grande sacada. Segundo, elabore com ele horários para outras atividades. Olha, é muito importante a criança ter outras atividades além dos estudos, né? Estabeleça um planejamento de horário para também atividades de recreação, exercícios físicos, para alimentação, sono. É muito mais difícil a gente querer estudar, né? Querer ter alto rendimento sem estar bem fisicamente e principalmente de ter as necessárias horas de sono, né? Afinal de contas, os nossos neurônios precisam descansar, não é verdade? Então é importante que você estabeleça horários para também a hora do descanso, né? Para também a hora da recreação, para também a hora das atividades extra-estudos, não é verdade? E aquele tempinho que ele possa estudar todos os dias, mas sempre no mesmo horário, ali, automaticamente assim, sempre no mesmo dia, 20 minutinhos, 10 minutinhos, 30 minutinhos, o que importa é que ele estude e revise todos os dias. O terceiro ponto, os nossos filhos, eles precisam definir os seus objetivos. E quem é que vai ajudá-los a definir esses objetivos? Somos nós, né? Nós é quem temos que ajudá-los a virar a chave. Precisamos ajudar os nossos filhos a estabelecer objetivos concretos. Por exemplo, aula dada, aula estudada. Então eles precisam rever os conteúdos das aulas. Aprendeu tal coisa? Estuda. Estuda 10, 20 minutinhos. O que vai ajudá-los muito no desenvolvimento da motivação. Pois as informações vistas 2 vezes no mesmo dia são mais facilmente armazenadas na memória, né? De longo prazo pelo cérebro. Percebem? Então se ele rever, né? Ele aprendeu tal coisa e ele rever aquilo que ele aprendeu, automaticamente o cérebro vai armazenar com mais facilidade. Por isso que a aula dada deve ser estudada. Percebem? Então, pessoal, a gente precisa identificar também o estilo de aprendizagem do nosso filho e também ajudá-lo a identificar. Então a criança precisa também identificar o seu próprio estilo de aprendizagem. Como ela gosta de estudar, como ela gosta de rever as atividades, através de vídeos, cantando, lendo, ouvindo audiobook, por exemplo. É dessa forma que ela gosta de estudar? A gente identificou isso? Ele identificou? Então, bora fazê-lo estudar da forma como ele gosta, como ele se sente à vontade. Percebem? Quarto, estimule a independência. É verdade, pessoal. As crianças precisam ter independência. Então estimule a independência, deixando que seu filho faça as lições sozinho. E assim ele vai se acostumando a lidar de forma com autonomia, com apreensão de conceitos e resolução de problemas. Então ele estudando sozinho, ele vai automaticamente começar a resolver os seus próprios problemas, adquirir a resiliência, a autonomia, a responsabilidade. Então deixe seu filho estudar sozinho. Quinto, relembre os objetivos iniciais. Por exemplo, hoje ele estudou tabuada, então ajude seu filho a relembrar os objetivos, reforçar a tabuada, para que o objetivo seja alcançado. Pois à medida que ele consegue criar o hábito de estudar e aí relembrar o que ele aprendeu, o seu objetivo vai ser alcançado.
E aí ele vai sentindo uma satisfação mais positiva, sabe? Ao mesmo tempo em que vai aumentar a sua autoestima, o sentimento positivo de superação, percebe? Porque quando ele percebe que ele conseguiu a tabuada, por exemplo, ele tá difícil fazer aquela conta de dividir, eu preciso saber tabuada, e aí ele começa então a estudar todos os dias um pouquinho, ele vai alcançar, ele vai fazer aquela conta de dividir sem nenhum problema. E aí sim ele vai estar satisfeito. Então a satisfação garantida mesmo, isso é muito importante. Que a criança se sinta satisfeita porque ela aprendeu. Então isso é gostoso demais. Sexto ponto, converse com o seu filho sobre os seus estudos. Sobre o que você estudou. Se você ainda estuda, se você faz faculdade, tem pais, tem mães que ainda estudam, né? Que fazem faculdades, que saem de casa, ou então hoje também, que tem o seu momento de aulas online, né? Aulas remotas. Fale do seu estudo para ele e fale bem dos seus estudos, né? Mostre para o seu filho as coisas boas que o seu estudo está trazendo para você. Olha, papai está aprendendo isso aqui, está muito legal, porque eu estou conseguindo fazer determinada coisa lá no serviço, na empresa. Isso está sendo bom para mim. Fale bem do seu estudo para ele, né? Se você não está estudando ou já estudou, fale bem do que você estudou, sabe? Como uma trajetória mesmo. Por exemplo, você pode contar toda a sua experiência de trabalho, como você escolheu a sua profissão. Fale bem do seu trabalho. Fale bem do estudo que te levou a essa profissão. Fale bem do que você faz. E como você vê a oportunidade de aprender em cada troca, em cada dia. Mostrando para ele que o estudar só vai trazer para ele coisas boas e novas, né? Então fale bem sobre os seus estudos. Eu gosto muito de conversar com a minha filha, com as minhas sobrinhas, sobre como era o meu jeito de estudar, né? Que eu sou, o meu jeito de aprendizagem é de cantar em frente ao espelho. Então eu ia inventando musiquinha de acordo com a matéria que eu aprendia. Então eu falo para elas, é dessa forma que eu estudava, né? Então tem criança que gosta de ficar revendo as aulas, né, que a professora deu. Geralmente as aulas são gravadas, então eu vou assistir novamente, porque ela falando eu não consegui entender, então eu vou assistir novamente para que eu compreenda, né? Então é muito gostoso que a gente fale sobre os estudos, que a gente converse dentro de casa sobre os estudos, conversar entre família sobre os estudos. Isso é muito bom, tá certo? Sétimo, sempre lembre o seu filho do processo da prática e não do resultado. Sempre lembre ele de todo um processo, de tudo como ele vai fazer. Então a gente precisa parar de ficar só elogiando as boas notas e criticando as notas ruins, né? O que a gente precisa ressaltar é o esforço da criança, né? A prática, como ele fez, como ele se esforçou. Precisamos entender que ele estudou. Então, com muita gentileza, vamos reforçar, né, positivamente o comportamento pretendido, né? Mostre que a prática é absolutamente necessária. Que quanto mais ele praticar, melhor vai ser. Porque se você parar para pensar, a gente não aprende a andar de bicicleta de um dia para o outro. Não é verdade? Quem é que aprende a andar de bicicleta de um dia para o outro? Ninguém. É só praticando. Porque o resultado só vem com a prática. Então, se ele tirou uma nota ruim hoje, eu vou reforçar para ele que o que importa é ele começar a estudar mais e praticar, a se esforçar mais. E ele vai tirar uma nota boa. Mas com gentileza, sabe? Sem críticas. Sem castigos, né? Sem você falar, você não fez isso, então você não vai ganhar isso. E essas coisas são afirmações que a gente costuma fazer no momento de nervoso, né? E que não dá um bom resultado, né? Mostre para ele que estudar diariamente trará ótimos resultados. Que a prática
prática e prática. Toda vez que ele praticar, cada vez que ele vai praticar, ele vai trazer resultados para ele. Então é preciso que ele entenda que tudo vem aos pouquinhos, devagar, mas com muita prática. Então incentive ele. Não fale sobre os seus resultados ruins, mas fale para ele, reforce, fale para ele que o que importa é que ele precisa praticar. Olha o que você observou, filho, com essas notas, que você precisa praticar mais. Percebe, filho, que se você estudar um pouquinho mais por dia, você praticar. Dá o exemplo da bicicleta. Quem é que aprende a andar de bicicleta de um dia para o outro, filho? Ninguém. A gente precisa praticar. E com os estudos é a mesma coisa, viu, filho? É do mesmo jeito. Como andar de bicicleta? Você precisa praticar. O estudo também. A bicicleta tem as rodinhas e você tem o papai e a mamãe que vai poder te ajudar e te orientar. Então é dessa forma que você vai ajudá-lo. Outro ponto importante, a desorganização. A gente precisa ensinar os nossos filhos pequenos a serem mais organizados, né? Porque todo mundo concorda comigo que nada é bem sucedido, né? Nada é bem elaborado, não tem uma coisa muito legal se está em cima da desorganização, né? Que dirá os estudos. Então, se a criança não tiver uma organização, se ela não for organizada, né? Se ela não for uma criança que tem as suas responsabilidades com os seus materiais, que tem as suas responsabilidades com os seus livros, ela realmente não vai seguir adiante. Então a desorganização é um ponto fraco demais para quem quer realmente motivar o filho a estudar. Então a partir do momento que você está vendo o seu filho que ele está sendo uma criança desorganizada, você tem que começar a estimulá-lo a ser uma criança mais organizada, né? Porque nada se constrói em cima da desorganização, né? E o estudo também, ele requer muita prática e planejamento e organização, né? E rotina, certo? Então, se você percebe alguma falta de organização do seu filho, converse com ele. Vá reforçando, vai mostrando para ele que nada é feito em cima de uma desorganização. Então os nossos pequenos, eles devem ser bem organizados, né? A começar pelo ambiente onde ele vai fazer as atividades, né? Os nossos filhos, eles devem aprender a ter responsabilidade em organizar os materiais, né? Necessários para a sala de aula, para a aula, né? Eles devem deixar a mesa limpinha para que não suje o caderno ou a folhinha de artes, que ele vai usar uma folha de artes na hora, a mesinha limpinha. Isso tudo ele é quem tem que fazer, não somos nós, são as crianças que devem fazer, né? E assim a gente vai evitar a distração no momento dos estudos, né? Ah, esqueci meu livro, deixa eu ir lá pegar. Esqueci a borracha, deixa eu ir lá pegar. Se a gente faz com que a criança organize a sua mesa, já tem tudo ali prontinho, ele não vai se distrair, né? Ele não vai parar a aula no meio para ir pegar um lápis de cor, ele não vai parar a aula no meio para ir pegar uma borracha, né? Então é importante que essa criança seja uma criança, perdão pessoal, uma criança mais organizada, né? Dentro de tudo. Por isso que eu falo que a criança tem que ter responsabilidade e autonomia, né? E tem que começar pelos pequenos. Pelas crianças de 5 anos, 4 anos, eles já têm que começar a entender que eles precisam organizar o que é deles, né? O material escolar é deles, a mesa onde ele estuda é dele, certo? Então ele vai ter que arrumar o seu lugar. Isso é uma organização, e a organização ela é muito importante para os estudos, tá certo? Muitas vezes, quando as aulas eram presenciais, que eu dava aula, quantas vezes a criança esquecia, porque o final de tarde eles levavam a lição para casa, então eu mandava o estojo, né? Eu mandava o estojo e eles tinham que trazer, para eles fazerem a lição, eles tinham que trazer a lição de casa com o estojo, né? E eles traziam a lição de casa e o estojo ficava em casa. Porque minha mãe não colocou na mochila. Eu falava, não, quem tem que colocar é você. E o livro, então? Quando era o livro? A criança ficava lá o tempo inteiro, eu tinha que colocar tudo em folha porque ele esquecia o livro em casa. Então é importante que a gente tenha
discernimento de colocar isso, né, no caminho dos nossos filhos, a organização. Tá certo, pessoal? Outra coisa também importante, né, o ambiente, ele deve ser um ambiente claro, arejado, limpo, né, livre de muito barulho, nada de conversas paralelas, nada de televisão. A criança tem que estar num lugar quieta, fazendo a sua lição direitinho, bem organizadinho, bem planejado, bem arrumadinho, tá certo? Outro ponto, crie uma rotina de estudos. É muito importante a rotina. Eu falo e volto a falar e falo de novo, como eu digo, né? Questão de hábito. Então, de tanto eu falar, vocês vão começar a ter hábito de fazer uma rotina de estudos para o seu filho. Então, a rotina, ela é o grande trunfo, né? Para que os nossos pequenos passem a se dedicar mais aos estudos. Criar momentos específicos para se concentrar nos estudos. Realizar as tarefas de casa, sempre nos mesmos horários, até que se torne um hábito mesmo, né? Quanto melhor o hábito, mais a gente vai exercitar o nosso poder de concentração. Então, se a criança começa a criar hábito, estudar, mais criar hábito, mais ela vai ter o poder de concentração e vai ficar mais satisfeita com o resultado. A criança percebe o resultado, né? Olha esse ponto também, o 10º ponto, que é um ponto importante. A leitura. Olha só, a leitura ela é uma ótima forma de conhecer os novos mundos, né? Com imaginações, né? Através da leitura a criança tem novas ideias, ela expande o seu vocabulário, ela fortalece a sua escrita, o seu aprendizado, nossa, vai além do infinito, né? Por quê? Porque a leitura ela é muito importante, ela fortalece tudo isso, né? Então é importante a gente incentivar o hábito da criança, dos nossos filhos a lerem, né? A criança ela tem que ter o hábito de ler e ler com prazer, né? Porque a partir do momento que você lê em casa, né? A criança, a gente fala que é exemplo, né? Elas têm neurônios de espelho, então elas fazem por exemplo. Então, se você tem esse hábito, automaticamente seu filho vai ter. E a partir do momento que ele tiver quando começar aquela pequena bolinha, você vai investindo nele, compre livros, né? Compre livros que ele consiga ler com facilidade, pequenas páginas, e vá fazendo com que ele leia, né? Você trazendo o hábito da leitura, você vai estar trazendo muita coisa boa. Muito. Os professores vão agradecer. Por quê? Porque a criança vai criar autonomia, responsabilidade, vai ter como pôr para fora as suas imaginações, e a escrita, o aprendizado vai ser turbinado com a leitura, tá certo? Então faça também, você pode unir o útil ao agradável, fazendo passeios a bibliotecas, a galerias, a exposições, né? Porque vai ser divertido e a criança está aprendendo. Então são passeios que ensinam, né? Que ensinam os nossos filhos. Então qualquer passeio tem aquelas plaquinhas, a criança vai parar, vai dar aquela lidinha. Se você vai em biblioteca, a criança, algum livro lá, a capa atraiu, né? E a criança então tem vontade de pedir para a mamãe comprar, ou então até ler mesmo ali na biblioteca, né? Então é muito importante esse tipo de passeio, que são aperfeiçoamentos, né, intelectuais e cultural para a criança, tá certo? 11º ponto muito importante, né, para você motivar o seu filho a gostar de estudar. Então, motive o seu filho a estudar sozinho. Olha, é um ponto muito importante a criança estudar sozinha. Tá? É importante que a criança entenda que estudar e fazer lição de casa são responsabilidade dela, não dos pais. Né? São responsabilidade dela ler, dela estudar sozinha, dela arrumar os materiais. Né? Então a gente não pode ficar ali o tempo inteiro do lado. Nós podemos sim acompanhar os estudos através de diálogos, né? Após a aula você conversa, você pergunta o que aprendeu, né? Você vai conversando sobre o que aprendeu, você vai oferecendo a sua ajuda para relembrar um conteúdo ou para uma pesquisa,
né? Mas ela precisa estudar sozinha. Porque se a gente ficar o tempo todo ao lado da criança, sabe o que pode acontecer com os nossos filhos? Eles podem perder o senso de responsabilidade, né? Então o que a gente deve fazer é mostrar que nós podemos ser apenas uma fonte de consulta. Nós somos o Google. Né? Então, porém, na hora da aula é um momento só dela, da criança com a professora. Então é importante a criança saber que ela precisa, nesse momento, prestar atenção na sua professora, né? Então, ela precisa ouvir a professora. Então ela não tem que ficar perguntando: ah, mãe, mamãe, como é que eu escrevo aqui? Não sei, pergunta para sua professora. Você está falando com ela, né? É ela que vai te dar todo as coordenadas do que você está aprendendo. Então é importante que você motive seu filho a estudar sozinho, tá? Nesse ponto, você vai ganhar tempo, né? Para você, tempo para os seus afazeres, tempo para as suas coisas, para o seu trabalho, né? A partir do momento que seu filho criar o hábito de estudar sozinho, de fazer as suas tarefas de casa sozinho. Sim, se ele precisar de você, você vai estar sim à disposição, mas você não precisa estar do lado dele, tá certo? Outro ponto importante: não faça nenhum tipo de lição pelo seu filho. Eu costumava ficar muito chateada com algumas mães na minha época de escola que costumavam fazer as atividades dos meus pequenos, né? E a gente, como professor, a gente sabe, a gente conhece a criança. A gente conhece como ela pega no lápis, a gente conhece como ela reforça o lápis. Então, não adianta. Se eu sei que o meu aluno tem uma certa dificuldade em fazer caligrafia, por exemplo, né? E eu mando a caligrafia para casa e a caligrafia vem bem feita, tudo bonitinho, tudo bem perfeitinho, eu logo vou saber que ou a mamãe fez por ele ou a mamãe pegou no lápis lá na mão dele para ele fazer. Então, quando eu mandava a lição para casa, era justamente para que a criança reforçasse o que ela aprendeu e que a mãe conhecesse o que a criança estava aprendendo, e não para a mãe fazer a lição pela criança, né? Porque você vai fazendo isso, você vai tornar seu filho dependente de você, e não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer uma criança totalmente independente e responsável, para que também a gente possa ter a nossa independência e poder fazer as nossas coisas. Então não faça nenhum tipo de lição pelo seu filho. Essa atitude pode deixá-lo mais ainda sem interesse pelos estudos, né? E achar que em qualquer dificuldade você vai fazer a lição por ele. Isso não é legal, tá? Então quando ele errar, mostre o quanto os erros favorecem, né? Não faça por ele. Errou, você vai lá: não, filho, é assim, ó, e vai e faz. Não. Mostra para ele que os erros também é uma forma de aprendizado, né? Por exemplo, a minha filha era né? Muitas vezes a gente estava no carro assim e ela falava: você se perdeu? E eu falava para ela: não, eu me perdi, mas da próxima vez eu não me perco mais. Então eu mostrava para ela que com o erro de me perder, eu aprendia e aí eu não errava mais, né? Então era uma forma de mostrar para ela que com o erro porque quando você erra, né? Quando você erra, da próxima vez você faz com mais atenção, né? Você presta um pouco mais de atenção e aí você não vai errar mais. Então mostra para o seu filho que você aprende com os erros, tá? Os erros também são importantes na vida da gente porque a gente aprende muito com eles, né? E também você vai poder orientá-lo a também pesquisar. Então errou ali: ah, mãe, poxa, eu errei aqui, tá, filho? Então vai pesquisar para você saber qual é a dúvida, né? Não conseguiu? A mãe não conseguiu. Então tá bom, vamos assim, fecha o livro. Você não conseguiu, você pesquisou? Pesquisei. Tá, você não conseguiu? Não. Então vamos fazer assim: amanhã, assim que começar a aula, você pergunta para a prof, fala com ela, né? Vai lá, pergunta, e ela, da forma didática dela, ela vai te dar todas as
as orientações, né? E aí você fala, você faz com que seu filho vá atrás da solução do problema ele mesmo, né? Aí ele vai tornar uma criança totalmente resiliente, né? Totalmente independente, né? Então é importante que você pratique isso. Mostrar para eles que os erros também ensinam bastante, tá certo? Outro ponto, brinque com o seu filho, né? Você pode brincar com o seu filho e ensinar ele através da brincadeira. Quando eu falo brincar, é brincar ensinando, né? Você pode fazer campeonato de aquele jockey pole, né? Aquele stop. Você pode pegar aquele jogo de tabuleiro, perfil, palavra cruzada, forca. Vocês conhecem? Esse tipo de brinquedo, ele ensina, né? E além de ser divertido, né? Eles fortalecem o raciocínio lógico, a grafia, né? Quanto mais divertido for o aprender, né, mais duradouro serão as lembranças, né? Eu lembro muito, o jogo mesmo, Stop, é um jogo que eu lembro e adoro. Quando eu começo a jogar com os meus sobrinhos ou com minha filha, assim, a gente dá muita risada. E a gente percebe que tem coisa que a gente fala, nossa, eu não conheço isso, né? E a gente vai na memória, memorização, né? Vamos procurar uma fruta com letra tal, e a gente vai atrás, vai procurar, e é muito gostoso. Então é importante, quando você brinca dessa forma com o seu filho, você não sabe o quanto você está ajudando, o quanto você está motivando o seu filho a gostar de estudar, né? Poxa, é verdade, nossa, existe essa fruta, eu vou pesquisar, eu vou atrás, né? E você vai dar muitas gargalhadas com o aprendizado, né? Então com a forca, a palavra cruzada, o jogo de mímica, né? O perfil, são jogos gostosos que vão ensinar muito. Então brinque com seu filho, né? Brinque dessa forma mesmo, brinque ensinando, brinque, divirta-se ensinando, né? Isso é muito gostoso. Então é uma maneira de você motivar seu filho a gostar de estudar, né? Vamos imaginar que seja uma situação difícil lá, uma matéria que ele não está encaixando nas ideias, não está legal, mas você tem como ir buscar algumas coisas aí, né? Através do lúdico, da brincadeira, dos jogos, da música, alguma coisa que vai ensiná-lo. Funciona muito com os pequenos. Criança de 6 a 9, 10 anos, funciona bastante, né? Esse tipo de jogos, de brincadeiras para ensinar. Com os maiores, funciona também, né? Você tem aquele banco imobiliário, você tem aquele jogo de raciocínio, né? Detetive, né? Então, você tem muitos jogos que você vai ensinar o seu filho, né? Motivar o seu filho a estudar. Então é importante que você também tenha essa parte esse jogo de cintura, né? No momento em que você está num final de semana chuvoso ou não, mas no final de semana que você não saiu de casa, pô, vamos jogar alguma coisa? Ih, não tenho nenhum jogo de tabuleiro, ok. Uma caneta e um papel e vai jogar Stop. Defina lá, faz a definição do que vocês querem, dos temas que vocês querem, ó, manda ver. Então é muito gostoso vocês brincarem com a criança ensinando, né? Quando eu falo brincar, é para brincar mesmo, brincar de ensinar, né? É muito gostoso, o lúdico é maravilhoso, então brinque com o seu filho também, é uma maneira muito boa para você motivá-lo a gostar de estudar. E por último, ensine o seu filho a ser o protagonista. As crianças de hoje são as protagonistas, né? Eu costumo dizer que as crianças hoje, elas trazem o que elas querem aprender. E isso é muito gostoso. E os professores, os mediadores, porque eles vão atrás de tudo aquilo, e aí uma aula que é de 4 horas vai ser bem gostosa, além de não ser cansativa. Então, não deixe que as tarefas de casa, né, acabem em um simples terminei, mamãe. Né? Pergunte o que foi que ele aprendeu, né?
Dê a ele a ideia de pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Ah, aprendi sobre a escravidão. Ok, mas como que era a escravidão? Né? Como era o dinheiro naquela época? Como é que eles faziam as armas naquela época? E vai estudando. Né? Mostre a ele que ele pode chegar com esse monte de informações na sala de aula, e aí vai trazer pro professor esse monte de informação, e o professor então vai ir fundo aos conhecimentos. Isso é muito bom. Mostre a ele o quanto é legal e divertido aprender coisas novas, né? E diferentes. Então não é só uma simples escravidão, né? Tem muita coisa dentro disso. Então mostre para o seu filho que isso é gostoso também, né? Ô filho, você ficou legal? Você aprendeu o quê? Ah, sobre a escravidão, é mesmo? E foi isso, foi aquilo, e vai buscando um monte de conhecimento. E aí depois, com essa bagagem toda, ele vai chegar na escola, ó, todo feliz, porque ele conheceu mais, ele aprendeu mais. E aí ele vai falar: Pro, você sabia que a moeda lá, que eles usavam o ferro assim, assado? É mesmo? Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula vamos trazer determinada coisa. E aí vai, aquela história que era um simples "foi bom, mamãe", vai se tornar muito profunda. Então ensine seu filho a ser o protagonista, né? Faça com que ele leve conhecimento para a escola, né? Você dando esse impulso para ele levar conhecimento para a escola, você vai estar dando motivo para ele gostar de estudar, e cada vez mais, entende? E aí é legal porque você começa a definir até qual é o tipo de matéria que ele mais gosta, sabia? Porque aí você vai, de repente, não é a matemática, é a geografia. Ele gostou muito de trabalhar mapas, ele gostou muito de saber o que aconteceu lá no Acre, né? E aí de repente você percebe que não é de português. Nossa, ele adora ler, ele gostou daquele livro tal, e ele quer levar para o professor, quer que o professor dê para os amigos, né? Então é muito legal. Então você de repente você começa a definir ali mesmo, nessa simples tarefa de colocar o seu filho como protagonista, né? Através dele conhecer um pouco mais, você vai identificando um monte de coisas assim que você pode estar cada vez mais motivando, né? E quando a criança começa a fazer um pouco mais o que ela gosta, ela vai dando mais importância, e quando você vê, seu filho está ali, ó, na frente dos estudos, cheio de força, cheio de vontade para estudar. Isso é muito gostoso. Então depende muito do jeito que a gente está embutindo os estudos, né? Então não é um simples, você vai estudar porque se você estudar você vai ganhar muito dinheiro, ou se você estudar você... Não! Para ter motivação para estudar precisa de mais, entendem? Então é isso que eu falo, quando a criança não está com vontade de estudar, de repente é só uma questão de motivação, de você motivar através de todos. Eu te dei 13 pontos, né, que você pode utilizar para estar trabalhando a motivação, né? Bom, pessoal, quando o seu filho te disser, então, que não gosta de estudar, né, é bom você pensar uma coisinha. Mostre a ele o quanto o estudo é gostoso e divertido, e que só depende da motivação, de uma grande motivação. Quando eu falo que nós, pais, somos aquele trampolim, né, que fazemos com que nossos filhos voem alto, pulem alto, é disso que eu estou falando, né? É essa vontade que nós temos que ter de motivá-los, né? Contar sobre os nossos estudos, falar para eles sobre os nossos estudos, ensiná-los a ser protagonistas, fazer uma rotina de estudo, mostrar o quanto é importante ser organizado, né? O quanto é importante, o quanto é gostoso você ter conhecimento, né? Quando a gente fala, quando você motiva seu filho através de tudo isso, você não vai ouvir mais: mãe, eu não gosto de estudar, né? A gente pode fazer isso, está nas nossas mãos, não é verdade? Então é isso, pessoal.
A motivação pode ser o maior problema hoje para o seu filho não gostar de estudar. Então, pega aquela cartola, tira o coelho da cartola e ensine, motive, brinque, vá atrás, ajude-o. Não faça por ele, ensine-o a fazer sozinho, ir atrás das suas dúvidas. Faça uma conexão escola, família. Faça seu filho ir conversar com o professor, interagir na sala de aula. Isso é muito importante. Então, é disso que eu vou concluir. É isso que eu vou concluir hoje para vocês. Motivação. É para isso, é disso que ele precisa. Tá certo? Então, bora motivar os nossos filhos a gostar de estudar através de todas essas ferramentas que eu passei para vocês hoje aqui. Tá bom? Então, um beijo grande e a gente vai ficando por aqui hoje. Beijo grande, pessoal, e até a próxima. Tchau!